Olá amigos, companheiros da internet, para todos aqueles que seguem aqui o meu canal do YouTube, têm certamente tido a oportunidade de verificar que uma das principais frameworks de eleição para o meu trabalho é o CodeIgniter 4. Aliás, está disponível um curso na plataforma Udemy sobre CodeIgniter 4 de novato profissional, com muitos projetos web e com mais de 66 horas de conteúdo. Aliás, vai ser agora atualizado com mais cerca de 1 hora e 10 minutos de vídeo, demonstrando como é que nós podemos colocar um projeto de CodeIgniter 4 desde a sua execução até passar para a produção num servidor com hospedagem partilhada. E, portanto, todo esse processo, do princípio ao fim, com base de dados, etc., vai passar a estar disponível já no início do próximo mês no curso de CodeIgniter 4, que está disponível na plataforma Udemy. Mas quero com isto dizer que nós vamos eventualmente, dentro de alguns meses, poucos meses, vamos começar a entrar numa outra dinâmica aqui no canal relacionada com o ecossistema do PHP. Eu vou continuar, como é óbvio, a utilizar o CodeIgniter para muitos dos meus projetos, nomeadamente até a nível profissional, porque é a framework que foi adotada pela empresa onde eu trabalho. De qualquer das formas, é inevitável falarmos de Laravel quando falamos de ecossistema de PHP. O Laravel vai surgir dentro das próximas semanas, porque eu estou a gravar este vídeo ainda no final do mês de fevereiro. Vai surgir com a sua versão 11 e eu queria aqui fazer um vídeo mais ou menos prático, só para desmistificar o que é o Laravel para todos aqueles que já têm os conhecimentos base de CodeIgniter. Vamos entrar aqui no laravel.com. Laravel.com é o site oficial da framework e aquilo que eu vou aqui basicamente fazer é fazer a criação de um projeto com o Laravel e vou-vos explicar de uma forma muito sintética onde é que vocês, na estrutura das pastas, encontram aquelas situações que que vocês já conhecem do ecossistema do CodeIgniter, ok? Então o objetivo aqui é dar-vos um pontapé de saída basicamente para o que é a criação de um projeto do Laravel no contexto daqueles que já conhecem o CodeIgniter, certo? Então nós temos aqui o Laravel, o site tem uma área de documentação bastante extensa. Na área da documentação vocês vão encontrar obviamente todas as informações relacionadas com a versão mais recente da framework, que é a versão 10.x. Tem aqui a possibilidade de tornar a documentação Light Mode ou Dark Mode. Eu pessoalmente prefiro Dark Mode. E aqui o que é que vai ser necessário para nós podermos criar um projeto de Laravel? Em primeiro lugar é necessário obviamente ter um ambiente de servidor local. Existem outras modalidades que passam, por exemplo, pela instalação do Docker, por exemplo, mas nós não vamos fazer isso aqui, vamos tornar as coisas mais simples com aquilo que já conhecemos. Eu vou utilizar aqui o Laragon. É importante também teres uma versão mais ou menos atualizada do PHP. Eu vou usar a versão PHP 2.5, lembrar que o Laravel 11 vai requerer pelo menos o PHP 8.2 e eu vou aqui basicamente iniciar o meu serviço do Laragon. Dentro da minha pasta de root eu tenho tudo vazio, tenho aqui alguns projetos mais antigos, mas basicamente o que é que nós vamos necessitar de fazer? Em primeiro lugar nós vamos ter que iniciar a criação de um projeto de Laravel sempre através da linha de comando. Ao contrário do que acontece com o CodeIgniter, em que tu podes ir à página de CodeIgniter e descarregar a framework em formato zip, no caso do Laravel isso não é possível. O que nós vamos ter que fazer é sempre criar um projeto através da linha de comandos e para isso é necessário teres instalado o Composer. Ok? Então nós vamos aqui abrir uma linha de comando aqui, ok? Eu vou abrir aqui um terminal, aliás, vamos abrir aqui com o PowerShell. Então vamos colocar aqui o PowerShell, ok? Windows PowerShell, está aqui aberto, eu vou aumentar aqui o zoom para vermos um bocadinho melhor, ok? Em primeiro lugar vou verificar se tenho o Composer instalado, Composer, espaço "-v", ok? Como podes verificar, se aparecer aqui esta informação, significa que temos então o Composer instalado. E o que é que nós aqui vamos verificar? Como é que nós criamos um projeto de Laravel? Bom, preferencialmente deves navegar logo para o interior da pasta onde vais criar o teu projeto. Então aqui eu sei que é o neste caso, cd/laragon, ok, www. Portanto, estou aqui dentro da minha pasta, aqui desta forma, estou dentro da pasta onde eu tenho apenas aquela pasta old, onde eu tenho projetos antigos, e das duas uma, ou crias uma pasta e depois entras nela e vais criar o projeto dentro dela,
Ou então podes executar logo desde aqui o comando para a criação de um projeto Laravel e depois dar o nome do projeto e automaticamente vai ser criada uma pasta aqui. Se fores aqui à área da documentação, quando vais à área da instalação, existe uma documentação bastante extensa, mas na prática existem aqui duas formas de nós podermos criar um projeto de Laravel com a linha de comandos. Uma delas é diretamente com o Composer. Eu vou aqui aumentar o zoom, ok? Temos aqui o Composer Create Project Laravel e depois dás o nome do teu projeto. Ou se és um programador que frequentemente utiliza o Laravel, tens a possibilidade de instalar o Laravel de forma global. O que é que isto significa na prática? Nós pedimos ao Composer para instalar de forma global o sistema de instalação do Laravel. Ele vai descarregar um conjunto de pastas e ficheiros que basicamente são a framework para o interior de uma área específica do Composer, que vai estar disponível em qualquer localização do teu PC. E depois, quando queres criar um novo projeto, já não vais usar esta expressão Composer Create Project, vais usar o Laravel New e depois o nome da tua aplicação. Aqui não vamos fazer a instalação global, eu vou fazer apenas aqui a execução desta linha de comando. Então, eu não a copiei, eu sei de cor, como é óbvio, aqui não há problema nenhum, então vamos colocar aqui Composer, Create-Project, vamos colocar aqui Laravel, e depois vamos dar o nome do nosso projeto. Eu vou colocar aqui Laravel App 1. Okay? Quando pressionares o Return, o que vai acontecer é o seguinte. Vai aparecer aqui a informação então que o Laravel está a ser descarregado. Okay? Vai ser instalado um conjunto relativamente significativo de dependências, que são a framework toda com um conjunto de packages que fazem com que o Laravel fique a funcionar de forma básica. E a determinada altura vais então ter o teu projeto aqui pronto a ser executado, ok? Ele vai ainda otimizar aqui o Composer Autoload para que todas estas dependências fiquem prontas a ser utilizadas dentro do teu projeto e no final da instalação ou deste processo de instalação, o que vai acontecer é que, tal como acontece com o CodeIgniter 4, tu vais ter uma pasta com muitas subpastas e os conteúdos todos da framework lá no seu interior. Agora, o que é importante percebermos aqui quando chegarmos a esta fase final da instalação do projeto? É, dentro do Laravel, nós utilizamos de uma forma mais ou menos semelhante ao CodeIgniter, o padrão MVC, o Model View Controller. Então nós temos a realidade dos controllers, temos as realidades dos models, as views, temos também as migrations, temos as seeds, temos essas circunstâncias todas também presentes no Laravel. Então, para todos aqueles que já estão habituados à parte do CodeIgniter, eu vou-vos indicar na estrutura das pastas onde é que vocês têm a definição das rotas, onde é que vocês têm os controladores quando eles são criados, como é que se executam as operações para tu poderes criar um controlador, criar um model, etc. Bom, todo o processo foi efetuado com sucesso. Há aqui um conjunto de procedimentos que o próprio Laravel no sistema de criação do seu projeto executa, nomeadamente a criação de uma chave de encriptação. Faz tudo isso, ele faz aqui o último passo, Artisan Key Generate. E vamos então ver o que é que aconteceu aqui. Se eu fizer aqui um ls, repara que foi criada uma pasta chamada Laravel app1. CD Laravel, vamos entrar dentro dela, e eu vou fazer aqui um ls e vais verificar então que temos aqui esta estrutura. Eu vou abrir tudo isto dentro do meu VS Code, portanto vou colocar code, ponto, o ponto significa abrir o VS Code com esta pasta, okay? Então vai ser aberto aqui o VS Code, onde nós vamos ter acesso então à estrutura toda da aplicação do Laravel. Uma das coisas que é importante perceber em comparação com o CodeIgniter é o facto da estrutura da framework de Laravel ser substancialmente maior. Okay? Ela vai sofrer algumas alterações com a nova versão, há uma redução de sensivelmente 70 ficheiros na prática, há aqui alguma parte da estrutura da framework que foi ligeiramente alterada, mas isso não significa que não seja retrocompatível, isto é, tu podes fazer upgrades da framework da versão 10 para a versão 11 e à partida vai ser mais ou menos específico. Bom, onde é que nós encontramos então aquelas áreas mais específicas que nós conhecemos no CodeIgniter? Antes de mais, eu vou abrir aqui o terminal e nós podemos testar a semelhança do que acontece com o CodeIgniter, que tem o PHP Spark. Esta é a CLI do CodeIgniter. O PHP Spark Serve existe no CodeIgniter para tu poderes executar um servidor muito básico para testar a aplicação do CodeIgniter. No caso do Laravel é o Artisan. Então o PHP Artisan
eu vou colocar aqui PHP Artisan-V, vou aqui abrir o terminal todo. O PHP Artisan tem um conjunto vastíssimo de operações que tu podes executar para criar controllers, para criar models, para criar migrations, etc, etc. Tudo isso existe aqui. Mas tem também um serve. Então se eu colocar aqui, eu vou colocar aqui um clear, desta forma, ok? PHP Artisan serve. E ao executar este comando, o que é que vai acontecer? Ele, mesmo sem teres aqui o teu Laragon a funcionar, ele vai criar aqui um servidor no local 127.0.0.1 na porta 8000. Isto basicamente é o localhost com a porta 8000. Então significa que neste momento está o servidor a ser executado. Se eu agora for aqui abrir uma nova aba, eu vou colocar localhost 2.8000 e à partida vamos ver então a nossa aplicação de Laravel. O que tu tens aqui é a página que é criada inicialmente com o projeto, à semelhança do que acontece com o CodeIgniter, que tem a página Welcome. Aqui também temos esta página Welcome, que contém inclusive alguns links para o ecossistema do Laravel, nomeadamente para a documentação, aqui para o Laracast, que é um site que tem muitos conteúdos em vídeo relacionados com a utilização do Laravel, Laravel News, onde vais encontrar muitas novidades sobre a própria framework e sobre todo o seu ecossistema, o Vibrant Ecosystem, que também está relacionado com a partes do ecossistema do Laravel, como é o caso do Forge, o Vapor, o Nova, o Envoyer, etc., Cacher, o Horizon, o Sanctum, que é basicamente um sistema para trabalhar com o Auth. Enfim, existe depois ali um ecossistema gigante e tens também a informação qual é a versão do PHP que tu estás a utilizar e qual é a versão do Laravel a partir da qual tu criaste este projeto. Agora, regressando aqui a esta estrutura, eu vou fazer aqui um Ctrl+C para parar o servidor, vou fazer aqui um clear e agora se eu chegar aqui ao meu browser, se eu agora for refrescar, obviamente o servidor foi desativado, portanto não estamos a trabalhar com ele, mas se eu agora ativar aqui a execução dos serviços do meu Laragon, o que vai acontecer então é que eu vou passar a ter a possibilidade de visitar o meu site, não necessariamente na porta 8000, basta apenas no localhost. Quando entrar aqui no Laravel App e depois na pasta Public, vais ver exatamente o mesmo resultado. Muito rapidamente, olhando aqui para a estrutura da pasta do Laravel, onde é que tu vais encontrar as diferentes componentes que habitualmente estás habituado a ver, ou habituado a ver aqui no CodeIgniter. Estamos a falar dos controllers, estamos a falar dos models, depois nas views e nas rotas. Ok? Basicamente vamos falar aqui sobre estas 4 componentes. E depois num outro vídeo vamos eventualmente explorar um pouco mais tudo isto. Bom, vamos começar se calhar aqui pelo primeiro passo, que é as rotas que é a porta de entrada da nossa aplicação. E as rotas tu vais encontrá-las aqui. Tens aqui uma pasta chamada Routes e na pasta Routes vais encontrar 4 fecheiros. Um para a API, o Channels, o Console e o Web. Ora, cada um destes fecheiros vai ter as rotas específicas para cada tipo de projeto que tu queres fazer. No caso de estás a fazer uma aplicação web, vais querer colocar aqui as rotas dentro do web.php. Se estiveres a construir uma API com o Laravel, vais colocar essas rotas dentro do API. Os channels têm a ver com broadcasting e com uma série de outras circunstâncias e o console é se quiseres criar uma aplicação de Laravel para ser executada na linha de comandos. Basicamente é isso. Podes, inclusive, se quiseres, apagar os fecheiros que não precisas. Se vais apenas desenvolver uma aplicação web, basta teres aqui este fecheiro e depois aqui dentro é onde são definidas as rotas de uma forma mais ou menos semelhante àquilo que acontece com o CodeIgniter, com algumas alterações, como é óbvio, porque estamos a trabalhar com uma framework diferente. Então é aqui onde tu vais ter as rotas. Tradicionalmente vais trabalhar com web.php ou com api.php. Na versão 11 do Laravel, esta pasta vai ser reformulada. O que vai acontecer é que vais ter só apenas o web e o API à partida, ou até vais ter as rotas completamente vazias e depois tens que executar um comando para te criar o sistema de rotas de acordo com a aplicação que vais desenvolver. Pasta de configurações, já agora, tens aqui tudo. Quando entras aqui tens a pasta para poderes configurar tudo e mais alguma coisa, nomeadamente, por exemplo, aqui a parte do acesso às bases de dados, tens aqui estas configurações todas que tu podes alterar aqui. Mas como podes observar aqui temos o ponto .env, ou melhor, o env a funcionar. O
que acontece é que, à semelhança do que acontece com o CodeIgniter, tu também podes ter aqui um fecheiro .env, onde vais ter as tuas configurações. Podes colocar aqui as configurações todas que tu quiseres. Estas são constantes que vão ser incluídas no interior do teu código e que vão ser substituídas, ou os seus valores vão ser utilizados dentro da área das configurações. Ok? Bom, relativamente à parte das rotas estamos falados. Onde é que estão os controllers? Bom, antes de mais vou-te mostrar como é que nós criamos um controlador. É muito simples. PHP artisan make controller. Portanto, nada de especial, é muito semelhante ao CodeIgniter, a única coisa que muda é o artisan. E agora vamos chamar aqui main. Quando executas este comando, ele vai-te dar a informação de que o controlador main foi criado e ainda por cima vai-te dizer em que pasta que ele está. Ele está dentro do app, que é onde tu vais passar uma boa parte do teu tempo a colocar os controladores, ok? Dentro da pasta HTTP e dentro da pasta controllers. Então nós aqui vamos ter os controladores todos. Como podes observar, eles têm uma estrutura também muito simples desde o início. Depois, a partir daqui, vais criando toda a tua lógica. Onde é que nós colocamos os models? Então, se eu quiser criar aqui um model, eu vou colocar o PHP artisan make model. Vou colocar aqui, por exemplo, clients. Quando eu executar isto, repara que ele foi criar aqui dentro do app, okay? E models. Temos aqui a pasta models, temos aqui o clients e aqui temos então a estrutura base mais simples do que é um model. Onde é que são colocadas as views? Bom, as views estão numa pasta chamada resources. Então, se fores aqui à pasta do teu projeto, vais ter aqui os resources e dentro dos resources tens a pasta das views. Este welcome.blade.php é aquela página inicial que nós tivemos a ocasião de ver aqui, que tem este aspecto visual. Bom, basicamente, porque é que se chama welcome.blade.php? O Blade é o template engine que é utilizado no Laravel para construir as tuas páginas. Neste caso, não vais utilizar páginas de HTML simplesmente puro, ou de PHP simplesmente puro, podes fazê-lo, não há qualquer problema, mas a determinada altura vais encontrar este tipo de instruções que estão relacionadas com o Blade Template Engine. É muito interessante trabalhar com o Blade. Quando eu trouxer aqui projetos relacionados com Laravel, vais ver que é muito prático, vai tornar o código bastante limpo dentro das tuas páginas web, mas de qualquer das formas é importante perceberes então que é aqui que tu vais ter então os teus recursos. Tens aqui também alguns recursos de JavaScript. Atenção que este bootstrap.js não está relacionado com a framework de Bootstrap, ok? É um bootstrap do próprio Laravel e é um conjunto de instruções de JavaScript relacionadas com a própria framework. Depois tens aqui o app.js, que basicamente importa a tal Bootstrap, que é o JavaScript principal da framework, e a partir daqui podes desenvolver o que tu quiseres também. E de uma forma geral é isto que nós temos aqui. Depois, obviamente, tens aqui na área do database, tens as migrations. Ele já traz algumas migrations porque parte do pressuposto que vais sempre construir uma aplicação com autenticação e, portanto, tem aqui a criação de uma tabela de usuários com passwords, etc. E depois temos aqui as seeders. Aqui neste caso nós já temos uma seeder que basicamente está com o código todo documentado porque tem aqui a inserção de um usuário de testes dentro da tabela users. Bom, mas isto apenas para te ir dando algumas instruções ou indicações, alguma espécie de guia para começar a desmistificar um bocadinho esta ideia de que, ok, o CodeIgniter é extraordinariamente simples e o Laravel é extraordinariamente complexo. Não é isso que acontece e eu volto a sublinhar no fecho deste vídeo que para todos aqueles que já adquiriram os conhecimentos necessários para construir uma aplicação com o CodeIgniter 4, atenção, com o CodeIgniter 4, a migração para o Laravel é substancialmente mais simples. E irás ter certamente a ocasião de, ao explorar o Laravel, verificar que os teus conhecimentos de CodeIgniter te vão ajudar substancialmente na forma como tu rapidamente vais conseguir desenvolver aplicações com o Laravel.